Saudações, queridos alunos do estado do Paraná. Estamos aqui para mais uma aula da segunda série de ensino médio. Uma aula diferente, uma aula interativa, uma aula com convidado, uma aula que você vai poder acessar seu aplicativo Aula Paraná, responder os quiz com a gente, vai poder conversar com a gente pelo YouTube. E eu apresento para vocês um grande companheiro de faculdade da Universidade Federal do Paraná, um grande orgulho para os colégios de Piraquara. Professor Marlon, se apresente! E aí, povo! Eu voltei para a segunda série, voltei para vocês para essa aula especial de hoje. Tamo junto de novo para essa aula de hoje de interatividade. Não é só isso. Junto com o Rodrigo, comigo, tá o Natan, bem aqui embaixo. Dê um oi pro Natan e a gente juntos, nós três, vamos conversar muito com você. E lembre-se, hoje tem exercícios para o Classroom, então você que está assistindo essa aula de hoje, depois faça a atividade obrigatória, garanta a sua presença, garanta a sua avaliação. Você também, que responde ao kit impresso da sua escola, lembre-se de marcar com a sua escola e devolver o kit respondido, garantindo sua presença e a sua avaliação. Combinado, Rodrigo? Combinado! E eu gostaria de já mandar um oi para o Leonardo de Paysandu, que acabou de me informar aqui que ele começou a usar o aplicativo Aula Paraná agora. Muito bom, Leonardo. Vamos ter boas aulas, boas atividades. Mantenha sempre a sua frequência. E vamos lembrar o que a gente falou nas últimas aulas aí comigo, que a gente falou das guerras napoleônicas que ocorreram na Europa e depois da Revolução Francesa. Daí, isso aí resultou no processo de independência da América Espanhola. E no Brasil, isso acabou criando uma pressão pelo movimento de conjuração mineira e conjuração baiana, que já são aí alguns movimentos de independência do Brasil. Mas qual que é o objetivo da aula de hoje, Marlon? Galera, antes de começar a aula de hoje, tá aqui, ó. A Camila falou que tá com grande expectativa a participar dessa aula. Manda as perguntas, Camila, que a gente vai respondendo, a gente vai conversando juntos. Isso aí, você também já vai mandando suas dúvidas da aula de hoje. E, por falar em objetivo de estudar hoje, hoje nós vamos analisar os motivos que fizeram a família real portuguesa se mudar de Portugal para o Brasil. Mudança aí liderada pelo príncipe regente Dom João. Além disso, o que mudou no Brasil com o Dom João administrando o Brasil, morando no Rio de Janeiro, as principais mudanças que essa transferência causou, Rodrigo. Essa é a ideia para a nossa aula de hoje, fala dessa mudança toda aí. E qual é o problema da aula de hoje, Marlon? Ei, lembra do Museu Nacional? Em 2018, em 2 de setembro de 2018, houve um incêndio no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Você provavelmente está lembrado, há 2 anos atrás. Esse incêndio destruiu boa parte dos mais de 20 milhões de itens do acervo do Museu Nacional. Este Museu Nacional está aqui a imagem dele, mais para o seu lado direito, do incêndio triste e infeliz, mas do lado esquerdo você tem a imagem dele inteiro, desse museu, como ele era o Museu Nacional. Por que a gente está falando disso na aula de hoje? Esse Museu Nacional, quando a família real portuguesa se mudou para o Brasil, ele foi doado para ser sede, residência, habitação oficial da família real portuguesa no Brasil. Então, ele que era o Paço de São Cristóvão, o Palácio de São Cristóvão, então passou a ser a Quinta da Boa Vista, a residência oficial, Rodrigo. Então é aqui que essa família morava. Certo! E vamos relembrar aqui, primeiro eu gostaria de mandar um oi para o Colégio Estadual do Campo Almirante, em Tamandaré, que está a Cauane vendo com a gente, também a Luciana Schmitz, do Colégio Estadual Nova Esperança, na cidade de Nova Esperança, do Sudoeste. Tem mais gente aqui, ó. Tem o Emerson Fantin Filho, lá do Colégio Estadual Emílio de Menezes, da cidade de Arapongas. Um abraço, Emerson! Mas vamos relembrar aqui, todos nós, o que aconteceu na Europa. Para tentar derrubar o Império Britânico, Napoleão Bonaparte, em 1808, declarou o bloqueio continental, no qual, nesse bloqueio, ele ameaçava todos os países europeus de serem invadidos se fizessem comércio com a Inglaterra. O que isso vai resultar para a gente? Alguns países vão tentar furar esse bloqueio, vai ter vários problemas para o Napoleão. O primeiro deles vai ser justamente Portugal, que tinha muita relação econômica com a Inglaterra. E Dom João VI, sabendo que ele não conseguiria enfrentar Napoleão Bonaparte, ele decide mudar a capital do Império Português para o Brasil. Falando nisso, ó, tem até uma mensagem do Matheus. Boa, Matheus! O Matheus mandou assim, em cima do que você falou, ó, os portugueses quebraram o bloqueio continental e depois ficaram com muito medo da França e correram para o Brasil. A ideia é mais ou menos essa. Ainda, só rapidinho, a Luciane Schmitz, do Colégio Estadual Nova Esperança, lá de Nova Esperança do Sudoeste. Ela está dando o seguinte recado.
Só eu que queria o Prof. Marlon dando aula para nós de novo? Ah, tô de volta. É só hoje, mas estamos de volta para matar a saudade. Já deu aquele oi? Todo mundo junto aí? Ah, agora eu fico com ciúmes. Eu tô aqui dando outro segundo ano, não tá bom para vocês? Marlon, grande pessoa. Aqui eu trago para vocês só um mapa aí mostrando direitinho o bloqueio continental. E lembrando, sim, Portugal rompeu com esse bloqueio, saiu dali e fugiu para o Brasil para tentar manter a sua mais rica colônia. Vai que ele fosse invadido, como aconteceu na Espanha, e daí suas colônias da América começassem a procurar independência. Ele achou melhor vir para cá e tentar garantir aqui que tinha mais riqueza do que tinha em Portugal. Mateus Arcanjo, de Arapongas, você ama aula de história? A gente também ama aula de história. História é a melhor matéria que tem, não tem nada melhor do que história. Boa, Mateus. Ainda, um abraço para dona Ângela, que adora as aulas de história. Ela é sogra da Priscila, que fica com vocês no chat do Aula Paraná. Um abraço então, dona Ângela, para a senhora. Bom, e complementando, né? História é a melhor matéria que tem. Claro. As duas matérias importantes é história e ensino religioso, sabia? Opa. São as duas únicas matérias que dão feriado nesse país. Certo? Mas vamos para o nosso primeiro quiz. Qual motivo levou o príncipe regente Dom João VI a decidir pela transferência da corte portuguesa para o Brasil? Alternativa A. O desejo de reforçar o poder português em sua mais rica colônia? Alternativa B. Fugir da invasão do exército francês? Ou alternativa C, buscar um lugar de clima mais quente para passar o tempo, passar as férias. Vocês vão ter um momentinho aí para responder, vai estar no aplicativo de vocês. Aguardo todos vocês respondendo agora. Enquanto você está acionando o aplicativo, respondendo, tem recadinho aí, ó. O Carlos Silva, do Adélia Dionísio, lá de Londrina. Um abraço, Carlos. Ainda, a Bruna Luísa Dalmoro e o Wilson, do Colégio Wilson Joffre, de Cascavel. Isso aí, legal, tá ligado na aula. E continuamos aqui ainda com a Camila em Telemaco Borba, assistindo a nossa aula aí, mandando um parabéns e dizendo que tá com saudades do Marlon aqui dando aula pro segundo ano. Ainda tem o Lucas, da 2ª M, do Colégio Estadual do Paraná. Ele tá mandando um salve pra gente, tá mandando um beijo pra mãe dele, dona Claudete. Isso aí, legal, Lucas. E do Colégio Estadual também tem a Isis aqui assistindo a aula com a gente. E vamos ver, o tempo acabou agora, como que ficou a resposta de vocês nessa nossa aula de hoje. Cadê as alternativas aqui? 22% dos alunos respondeu letra A, o desejo de reforçar o poder português na colônia. Não está totalmente errado, mas não está exatamente certo. E a 74% dos estudantes do Paraná responderam a alternativa B corretamente. Fugir da invasão do exército francês. Eles têm outras formas de manter o poder, mas o principal era salvar a própria cabeça. Presta atenção que a pergunta era o motivo, aquilo que levou realmente à mudança, era fugir. Então, continuando aqui, Marlon, quer explicar pra gente quem que era esse sujeito chamado Dom João? Ó, o Jonathan pede para mandar um abraço pro Colégio Estadual do Campo do Pinheiral de Baixo. Ele falou que gosta muito das nossas aulas, que a gente ensina muito bem. Boa, Jonathan, isso aí. Obrigadão, aí. Ei, quem era o Dom João, então? Pro Jonathan e todo mundo prestando atenção. O Dom João, este senhor simpático, essa figura que está do lado esquerdo da sua tela. O Dom João, ele não foi educado para ser rei, Rodrigo. Ele não era o cara, o primeiro na linha de sucessão. Ele era quem foi educado para ser rei foi o irmão mais velho que ele, o Dom José, filho mais velho da rainha Dona Maria I. Mas o José morreu antes de assumir o trono. E o Dom João, às pressas, teve que virar o príncipe, herdeiro da coroa portuguesa. Além disso, em 1792, um fato dramático na vida de Dom João e do Império Português. A rainha Dona Maria I foi diagnosticada como louca, o que lhe valeu o apelido Dona Maria I, a louca. E aí, o João teve que assumir a regência. Por isso que você reparou que a gente se refere a ele como príncipe regente. Ele não era o rei. A mãe dele estava viva, Rodrigo. Estava viva, mas ele teve que governar, já que ela estava doente aí então. E você gostaria de descrever para a gente a viagem? Mas antes disso, Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto, em Curitiba. Abilaine, obrigado por estar aí com a gente. E você sabia aqui que o Leonardo Muniz mandou aqui dizendo que nós dois somos o melhor ensino de história do Paraná? E o Leonardo está empolgado. Ele mandou que o incêndio do Museu Nacional foi uma grande tragédia. Com certeza. Ele lembra de ter visto o plantão na TV ao vivo e de ficar super triste.
Tragédia imensurável para o Brasil, para a história, para a cultura nacional. É isso mesmo. Ainda o Fábio Bilar. Como faz para eu ganhar um salve também? Salve, Fábio! Obrigado, legal você estar na aula aí junto com a gente. Então, falando sobre essa viagem, Rodrigo, avalie você transferir toda a sede do governo de continente, atravessando o Atlântico, de Portugal para o Brasil. Então, uma viagem que envolveu toda a frota, todos os navios de Portugal disponíveis e que foi cercada, ela foi escoltada pela Marinha Inglesa. Foi auxiliada pela Marinha Inglesa, porque a Marinha Portuguesa não era grande o suficiente para transportar tudo o que precisava. E presta atenção na aula que depois o Rodrigo vai explicar se havia algum interesse aqui. 15 mil pessoas mais ou menos vieram para o Brasil. Quem são esses? Nobres, funcionários públicos, toda a nobreza de Portugal, a elite da igreja, os que eram importantes para o rei, vieram fugindo embora para o Brasil. Por que mais ou menos 15 mil? Não tinha passagem, um cadastro. Entra quem tiver que entrar. Junto, além deles, toda a riqueza em ouro e prata de Portugal. Livros, documentos, tudo que se pudesse administrar veio para o Brasil. Portugal ficou entregue. O embarque lá em Lisboa foi dia 29 de novembro de 1807 e 54 dias depois, no dia 22 de janeiro de 1808, chegaram em Salvador. Só depois foram para o Rio de Janeiro. E eles esqueceram alguma coisa em Portugal, Marlon? Ou trouxeram tudo? Esqueceram o povo. Esqueceram Não é o povo muito em Portugal. importante o povo. Esqueceram bastante coisa ali, a população inteira, tá? Mas logo que chegou aqui no Brasil, e antes de falar disso de novo, Juliano Matheus, do Colégio Estadual Marechal Rondon, em Campo Mourão, no Paraná. Muito prazer aí ter você com a gente. Colégio João Bétega, em Curitiba. A Beatriz está assistindo aí. Tá? Mas o que Dom João VI fez quando chegou aqui ao Brasil? A primeira coisa que ele fez, com 6 dias apenas de chegada, ele assinou o decreto que fazia a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Quem que eram essas nações amigas? Inglaterra. Só ela. Tá. Rapidinho, você ficou com ciúme? Caueli Basílio. Amamos você, prof. Rodrigo. A Júlia Knapke, professor Rodrigo também é incrível. Viu? Você tem seus Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, meus alunos. Mas o que significava essa abertura dos portos? Gente, vamos lembrar que o Brasil era uma colônia de Portugal. O que era ser uma colônia de Portugal? O Pacto Colonial garantia que o Brasil só poderia comercializar com Portugal e Portugal tinha exclusividade, monopólio de vender para o Brasil. Isso quer dizer o seguinte, toda a economia brasileira é em Portugal. O que aconteceu em Portugal? Foi invadida. Era território francês agora, tinha sido ocupado pela França. Então não fazia sentido manter esse pacto colonial. O Brasil precisava fazer comércio. Com a abertura do pacto do comércio brasileiro, dos portos brasileiros, a partir de então o Brasil poderia comercializar com qualquer país que era amigo de Portugal. E vou lembrar para vocês, só a Inglaterra era amiga nesse momento, tá? Todos os amigos, só um. Por que e o resto? Lembra do bloqueio continental? O resto está com medo da França, está mais aliado à França. Ei, além disso, abriu os portos brasileiros às nações amigas, a Inglaterra. O que significava? Antes, a gente estava falando do quiz. A galera está respondendo aqui, o Davi Fritzen. Levei um susto quando disseram que 22% respondeu A. Presta atenção, piazada, a gente também levou um susto. Leia a pergunta certinho lá. Não é tão facinho assim, não. Ei, o que mais veio, então, junto para o Brasil? Liberou a importação. Tudo que antes precisava passar por Portugal, podia vir direto para o Brasil. Reparou que isso prejudicou os comerciantes portugueses totalmente. Então, o que o Brasil agora passou a importar, Rodrigo? Tudo. Tudo que se precisava, não precisava mais vir para Portugal, vem direto por navios ingleses. Roupas, tecidos, perfumes, ferramentas, pianos, caixões, 2 itens super importantes que você tem na tua casa. Patins de gelo e sapatos de neve, Rodrigo. E só isso de inútil que veio. Ainda, carteiras para as cédulas de dinheiro. Portugal não tinha cédulas de dinheiro, eram só moedas. Então agora, super útil. Você não tem cédula, mas tem uma carteira para pôr cédula dentro. Olha que legal. Mas antes do nosso próximo quiz, quero mandar um alô para o Herman, que disse, professor de óculos, manda um salve para mim. E professor Barbudo, manda um salve para o meu irmão Arthur, que tem aula com você. Super barbudo, nossa, uma barba fenomenal. E para a Geisiane de São Jorge de Ivaí, Colégio Estadual Márcia Vastosses. Então, estamos aí, mais um quiz. Você quer esse quiz para a gente, Marlon? Ei,
A gente falou dessa abertura dos portos. Na prática, o que significou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal? Na prática, o efeito disso. Letra A, que agora, com a abertura dos portos, a colonização do Brasil seria feita pela Inglaterra. Letra B, a rendição brasileira às tropas francesas. Letra C, a abertura dos portos significou o fim do pacto colonial. Vai respondendo aí pra gente. Pegou o teu aplicativo? Corre lá. Eu li a pergunta enquanto você corria pegar o aplicativo. Corre lá, responde bonitinho e cuidado para não errar. Essa tá super facinha. E gostaria de dar um salve aqui para Schmitz, que mandou aqui uma explicação para todos. Professor de óculos igual Rodrigo, professor de barba igual Marlon. Muito difícil de perceber. Boa. Ó, a Abilaine, do Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto de Curitiba. Abraço, Abilaine. E o Vitor Leonardo mandou que no quiz anterior ele acertou. Muito boa. E manda um salve para o Colégio Estadual Unidade Polo lá de Campo Mourão. Muito boa. E eu mando um salve agora pessoal para o Otávio do segundo ano A do Colégio Estadual São Brás, o qual ele tinha aula presencial comigo e vamos voltar a ter essa aula. Grande aluno, grande estudante. Continue assim, continue aplicado. Rapidinho, antes de só vir a resposta, uma pergunta aqui do Júlio. Quem ficou governando Portugal quando a família real estava no Brasil? Ela foi invadida pelo exército francês. Quem governou ali foi o coronel Junot, do exército francês. Prestou atenção então, Júlio? Legal. Certo. Ainda, ó, a Maria Eduarda, do Colégio Estadual Jaime Canet de Curitiba. A abertura dos portos mudou o comércio no Brasil? Foi o que eu falei agora há pouco. Não dependemos mais de Portugal, o Rodrigo tinha falado. Agora é direta a negociação Brasil com os fornecedores ingleses. Lembra a Revolução Industrial? E vamos para a resposta do nosso quiz agora, pessoal. Na prática, o que significou? Exatamente o que a nossa aluna aí acabou de perguntar. A alternativa correta foi a letra C. 80% dos alunos acertaram. Parabéns para todos vocês. Foi o fim do Pacto Colonial. Com o fim do Pacto Colonial, mudou todas as regras econômicas que o Brasil estava submetido. Porque antes a regra era colônia. Agora a regra não é mais. Certo, pessoal? E, continuando aqui, em 1808, Dom João VI ainda autoriza a liberação da indústria no Brasil, que era proibido pelo Pacto Colonial. Todo produto manufaturado, industrial, a gente tinha que trazer de fora. Era proibido o Brasil fazer competição, certo? Então, pessoal, isso aí vai acabar favorecendo um pouco a indústria do Brasil, mas vai ser proibido por causa do Tratado de Comércio e Navegação, que acontece em 1810. Então, o que foi esse Tratado de Navegação e Comércio, que a princípio Dom João VI tinha liberado a indústria no Brasil? Mas eu já vou avisar para vocês, vamos dar um spoiler aqui. Não foi adiante. Por quê? O Tratado de Navegação e Comércio foi assinado com Dom João VI com a Inglaterra. E esse tratado, ele dizia o quê? Que a partir de então, todos os produtos que chegassem da Inglaterra iam pagar só 15% de impostos. Aqueles que chegassem de Portugal, e vamos lembrar que Portugal estava invadido, ou seja, não chegava muita coisa, pagava 16% de imposto. E de qualquer outro país do mundo pagaria 24% de imposto. Logo, os produtos industriais da Inglaterra, que já tinha passado pela Revolução Industrial, já estava desenvolvida, ficavam ainda mais baratos no Brasil. E isso acabou sabotando a ideia de tentar criar uma indústria no Brasil, porque era mais barato comprar da Inglaterra. Com essa resposta, você já respondeu a Lilian, do Hernani Vidal, de Curitiba, que perguntou sobre essa indústria aí. Ainda, antes da gente entrar aqui no nosso quiz, corre pegar o teu celular, o aplicativo, vamos lá responder. Corre lá. Ó, a gente tem aqui antes uma pergunta. Da Bruna, do Colégio Estadual Padre João Wislinski, de Curitiba. Como a sociedade brasileira recebeu a corte portuguesa, Rodrigo? Essa é boa. Avalie. Você era colônia e está recebendo agora toda a corte de Portugal aqui no Brasil. Então, havia uma expectativa dessa elite brasileira. Imagina, as mulheres vão ver agora as mulheres da corte frente a frente, os homens ver como os homens da corte se portam. Havia uma grande expectativa. Então, além disso, tem um lado não muito legal. Aonde você vai botar 15 mil pessoas da nobreza para morar? Não é qualquer casa. Lá em casa, por exemplo, sem chance. Então, assim... O governo teve que imediatamente arrumar casas para essas pessoas. Então, o que o governo fez? O famoso PR nas portas, que é príncipe regente, ou seja, essa casa está sendo confiscada para a galera que veio com o príncipe regente. Mas a galera chamou isso no Rio de Janeiro de
ponha-se na rua. Porque recebeu essa mensagem, vambora. Outra grande curiosidade, a nave que trouxe a esposa de Dom João VI, Carlota Joaquina, teve um surto de piolho que obrigou todas as mulheres a rasparem o cabelo. Quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, ela estava careca e ela fez um turbante no cabelo para esconder isso. As mulheres aqui da elite brasileira olharam e acharam que era a última moda na Europa. Foram todas correndo rapar o cabelo também, meninada. Meninos e meninas, cuidado com essas questões de moda, viu? Cuidado, não vai sair por aí fazendo loucura. Certo. Então vamos para mais um quiz aqui. Qual país foi mais beneficiado com as medidas alfandegárias, isso é, de imposto, de importação, exportação, do Tratado de Comércio e Navegação assinado por Dom João em 1810? Letra A foi a França, letra B foi a Inglaterra ou letra C foi a Holanda? Vamos responder aí no seu aplicativo, quero ver quem que acerta essa questão. Ó, aqui a gente tem mensagem, Marcos Andrade, manda um salve para o Colégio Professor José Guimarães. Isso aí, galera, bom estar junto com vocês. Professor Rodrigo, manda um salve para mim, Herman. E o professor Marlon manda um salve para o meu irmão Arthur, do 9º ano. Ô Arthur, você tem aula comigo, 9º ano de manhã, tamo junto. E eu vou mandar aqui um salve também para o Colégio Estadual Pinheiros, ali o pessoal do ensino médio. Sei que eu não trabalho com ensino médio, eu dou aula lá no ensino fundamental à tarde. Mas é um grande colégio, toda a direção, todos os professores ali presentes. É um colégio muito gostoso de estudar. Ó, e a Geislaine de São Jorge do Ivaí. Um abraço, galera. Tá falando o seguinte, ela é do Colégio Márcia Vaz Tostes. Esses professores são bons demais. Eles explicam muito. Isso aí. É nóis. Ei, antes do resultado, Vinícius Paixão, Colégio Estadual Paraíso do Norte, de Paraíso do Norte, tamo junto. E vamos então para a resposta, gente. Com 80% de questões respondidas corretamente, os alunos do nosso estado do Paraná responderam a alternativa B. Foi a Inglaterra que lucrou com isso. Não só foi aberto os produtos, os portos brasileiros aos produtos ingleses, como elas pagavam um imposto muito baixo. Vamos lembrar que a Inglaterra estava proibida de vender na Europa e ela estava produzindo. Ela precisava de algum lugar para desovar esses produtos. Como que ela conseguiu? Fazendo acordo com Portugal. Certo? Fala aí pra gente então, Marlon, da administração joanina. O que foi esse governo para o Brasil? Melissa, do Colégio Estadual Frentino Saxer, manda um salve para os amorosos professores do nosso colégio. Isso aí, galera, tamo juntos, professores também. Ainda, uma pergunta pra gente. Tem um aluno que chama Perfil Aluno de Quarentena. Ele falou que tá de olho aqui com a gente. Isso aí, continua com a gente aí. E o Jonathan Machado, do Colégio Estadual do Campo do Pinheiral de Baixo, de Palmeira. Mais um aluno está acompanhando a gente aí, Rodrigo. Administração joanina. Por que joanina? Do Dom João, você já percebeu. Boa. O Rio de Janeiro não estava preparado para receber a corte. Lembra que eu acabei de responder com o Rodrigo? Não estava, óbvio. Somam-se a este grupo os diversos comerciantes que vieram para o Brasil para servir a esse pessoal todo, os membros da corte. Por exemplo, alfaiate, cabeleireiro, os boticários, as costureiras. Você tem uma gama enorme de pessoas que veio junto. Houve ainda uma grande reforma urbana. Porque agora, o Rio de Janeiro está no nível de Paris, de Londres. É uma capital de um reino europeu. Então houve, Rodrigo, uma reforma gigantesca no Rio de Janeiro. Aqueles pântanos todos, vamos começar a retirar que o Rio de Janeiro tem que ficar bonitão. Mas então aí, mandando para vocês, Maria Eduarda, Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa. Muito bom ter você aqui com a gente. Também gostaria de mandar aqui um oi para o Colégio Estadual Planta Deodoro, que estão falando aqui, que estão acompanhando a gente. Rapidinho antes, depois que a família real se estabeleceu no Brasil, o país era considerado metrópole? Pergunta da Júlia Napic, do Colégio Estadual Eusébio da Mota, Curitiba. O Brasil era metrópole? Ainda não, mas a gente vai tratar ainda nessa aula que o Brasil vai ser elevado a uma condição de Reino Unido a Portugal. Ou seja, vai ser elevado à condição de que nós e Portugal éramos iguais a partir de então. Isso vai ocorrer aqui na administração joanina. Mas vamos lembrar, Marlon, tinha 20 mil pessoas morando no Rio de Janeiro quando chegou a corte portuguesa. E eles simplesmente trouxeram 15 mil pessoas. Dá para fazer um puxadinho nesse barraco? Então é isso que a gente falou. Avalia, de 20, chega mais 15 de uma vez. Ei, Natal na sua casa, já tem 10 pessoas, vem mais os parentes do seu tio lá junto, mais 10. E agora?
Aonde esse povo vai dormir? Então tem todos esses problemas aí para resolver. E ainda a administração que foi realizada. Sim, porque era necessário, então, toda a estrutura de governo ser instalada. Isso envolvia a construção de prédios, você dar moradia para as pessoas, estabelecer as funções e como seria a administração dessa colônia aqui, que, como eu falei, vai ser levada. Então, foi feito grandes obras no Rio de Janeiro, com a fundação aí de prédios e estruturas como o Conselho de Estado, a intendência da polícia. Não existia polícia no Brasil, no Rio de Janeiro, naquela época. O Erário Régio, que era a Casa da Moeda, que emitia dinheiro. O Banco do Brasil, para guardar toda a fortuna que foi trazida de Portugal. A imprensa régia, pela primeira vez no Brasil, estava autorizado você imprimir jornais, revistas, folhetos, livros. O Horto Botânico, que é o atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bibliotecas, o teatro, afinal de contas, aquela nobreza, ela tinha que se distrair também, se divertir, aí por diante. E também foi autorizado pela primeira vez faculdades no Brasil, como a Faculdade de Medicina, de Direito e de Belas Artes. E também ele vai financiar a vinda de vários artistas e cientistas para o Brasil. Quer falar daqui da Boa Vista? Antes, Jonathan, você assistiu às últimas aulas do professor Rodrigo? Ó, Rodrigo, a pergunta dele. O que Portugal fazia com os minérios que extraíam do Brasil? Já teve isso lá, falando desde a administração, do Marquês de Pombal. Esses minérios, a gente já falou em aulas anteriores, o Portugal tinha um grande acordo com a Inglaterra de importação de tecidos e exportação de vinho, que era o Tratado de Methuen. Tá? Esse tratado acabou dando grande prejuízo para Portugal. E Portugal, então, tirava o ouro de Minas Gerais para pagar essa dívida que tinha lá com a Inglaterra. Acabou dando grande prejuízo. Tá? Estima-se que até uma parte do ouro das joias da coroa da rainha da Inglaterra são feitas com ouro brasileiro, diretamente de Minas Gerais. Rodrigo, me dei bem. A Arielle, quando o Marlon for casar, ele pode me chamar que eu canto na cerimônia. Arielle, ganhei! Ah, de graça, um custo a menos aí, ó. Ei, ainda, manda um salve para o Colégio Estadual São José das Palmeiras. E ainda a Maria Eduarda, do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa. Um abraço aí pra galera. Ei, Quinta da Boa Vista, você tá lembrado do comecinho da nossa aula? Da problematização? Incêndio do Museu Nacional? Aqui, uma pintura do Jean-Baptiste Debré, um desses caras que veio na missão artística que o Rodrigo acabou de falar. Aqui um desenho que ele fez da Quinta da Boa Vista. Então, a residência oficial do Dom João e depois da família imperial no Brasil, tá aí ela. E a parte que vocês deram um pouquinho de spoiler antes aí sobre o Reino Unido a Portugal. Então aí, pessoal do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, muito prazer em ter vocês aqui com a gente. Também aqui o pessoal do Poti Lazarotto de Curitiba, aqui, grande Colégio Poti Lazarotto, que homenageia um grande artista nosso aqui. O que vai acontecer, gente? Em 1815, a gente já falou disso, Napoleão perde a guerra, ele é derrotado na batalha. Tá? Então, a família real poderia voltar para Portugal. Acontece que Dom João VI gostou de ficar aqui no Brasil. Lá em Portugal, ele era o rei de um reinozinho pequeno, atrasado. Aqui no Brasil, ele era quase que um imperador de um grande território, de uma grande margem que tinha aqui. Só que, com isso aí, ele vai ter problema, porque os portugueses vão começar a não gostar da ideia. Para tentar dizer que não vai ter problema entre Portugal e Brasil, em 1815, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e a Algarves. O que era Algarves? É uma região do sul de Portugal, tá? Então fazia parte do próprio Portugal. Então o Brasil agora e Portugal estavam de igual a igual, mesmo nível. Porque assim ele tentava garantir que ele pudesse ficar no Rio de Janeiro, porque ele gostou daqui. Ele adorou aqui essa região. Quem não gosta do Rio de Janeiro? E aí, fala você da bandeira aí de Portugal. Ó, a Vitória Giane, do Colégio Estadual São Judas Tadeu, de Quinta do Sol, falando que a aula tá ótima. A gente é muito bom, a gente sabe. Ó, ainda, Rafael Paulichen manda um salve para os alunos de 2 vizinhos, sudoeste do Paraná, tamo junto. E Juan Cristóvão manda um salve para o Colégio Plínio. Boa, Juan, isso aí. Galera, essa bandeira aí que tá aparecendo na sua tela, esta é a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, que o Rodrigo acabou de falar. Então ela tem uma junção aqui. Percebeu alguns elementos? Toda branca em volta. Em cima, a coroa, mostrando aqui que é uma monarquia. Esse símbolo amarelo em volta é a esfera armilar. Era a bandeira do Principado do Brasil. Sim, o Brasil era um principado.
no nome, mas era. Desde 1645. Então, e juntou, além da esfera armilar com fundo azul, o símbolo, o brasão de armas de Portugal. Então aqui, a união mesmo de Brasil, Portugal, nessa bandeira toda aí, Rodrigo. Certo. E, então, o que vai acontecer? Portugal, com o tempo, ele vai começar a ter problemas com isso. Porque quando foi desocupado, o Dom João VI deixou Portugal no governo de um general britânico, um general inglês. E esse cara passou a governar. E Dom João VI ficou bem de boa no Brasil. Ficava aqui tranquilo com esse cara sendo o governante de Portugal. Você acha que os portugueses gostaram dessa ideia? De agora eles deixaram de ser capital e ainda são governados por um estrangeiro. Pô, primeiro Dom João sai. Depois vem os franceses, agora vem os ingleses. Deve ser um desastre para eles, tá? E o Marechal Beresford, que vai governar, ele vai ser muito criticado pelos portugueses, vai ser muito criticado. Além do mais, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve, diminuiu muito o lucro desses comerciantes portugueses, que agora não tinham mais um monopólio sobre o Brasil. Nesse contexto, vai ter início uma revolução na cidade do Porto, em Portugal. É a Revolução Liberal do Porto, que o Marlon vai explicar aí para a gente. Antes, Matheus Arcanjo está assistindo a aula junto com a avó Cleonice. Um abraço para ele e para a avó, dona Cleonice. Ótima aula, a Flávia Rodrigues falou pra gente, ó. Parabéns, vocês dois juntos são incríveis. Olha que bonitinho. Ei, 1820, Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Os liberais portugueses, então, fizeram essa grande revolta, que era, como o Rodrigo falou, contra a ocupação inglesa. E eles foram vitoriosos no início de 1821. Esses liberais estabeleceram uma junta de governo, a gente destacou para você, ó. E, além disso, eles convocaram uma assembleia. O objetivo era fazer de Portugal uma monarquia, mantém o rei, mas constitucional, obedecendo a uma lei de constituição. E entre as exigências desse grupo, o rei, a família real toda tem que voltar para Portugal e o Brasil tem que voltar a ser colônia. Por que o Brasil voltar a ser colônia? Antes de responder isso, Davi Fritzen pergunta para você, Marlon. A Inglaterra comercializou com o Brasil porque o bloqueio continental impedia ela de comercializar com o resto da Europa? Sim, lembra? Bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, exército francês top em terra, bloqueou que os outros países da Europa fizessem comércio com a Inglaterra. Lembra da Revolução Industrial em Inglaterra? Junte todo esse cenário. Então a Inglaterra perdeu a Europa e ganhou o Brasil. Reparou que ficou ali bem bom para a Inglaterra esse cenário. E um salve aí pro Jonathan Machado, Colégio Estadual do Campo do Pinheiral de Baixo, em Palmeira, Paraná. E vamos para o nosso quiz. Uma das exigências da Revolução do Porto de 1820, que o Marlon comentou, liderada por liberais portugueses, era A, que o Brasil tivesse autonomia em relação a Portugal, B, que Portugal passasse a ser uma colônia da Inglaterra, ou C, que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Vocês têm um tempo aí para responder e o Marlon vai lançar uns salves aí pra gente. Aí, galera, recadinhos. Enquanto isso, pega lá e responde o quiz. Ei, dicas de turismo. Joyce de Londrina perguntando, esses prédios que a gente falou, criados pela administração joanina, podem ser visitados? Podem, a maioria está lá. O Museu Nacional, que a gente falou, teve um incêndio, mas a grande maioria desses prédios estão lá disponíveis para visitação. Boa dica de turismo. Muito bacana aí na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que foi fundada por Dom João VI e é o maior acervo de livros do hemisfério sul do planeta Terra. E é o segundo maior acervo da América. Só perde para a Biblioteca do Congresso Americano. Ó, na hora do quiz, o Jonathan Henrique, qual era a intenção de Portugal transformar o Brasil novamente em colônia? Olha o quiz aí para você. Não podemos dar resposta antes de terminar o quiz. Ainda, o aluno de quarentena falou que adora as aulas do professor Rodrigo, que não perde nenhuma aula. Boa. E eu também adoro a presença de você, aluno. Ei, Luciane Schmitz, o que aconteceu com o povo que foi em Portugal? A gente respondeu, lembra? A administração do Beresford, e daí essa revolta para tentar parar com essa crise em Portugal aí também. Mas vamos para a resposta do nosso quiz. Com 68% de acerto, a alternativa dos paranaenses foi a letra C, que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Parabéns para todos vocês que responderam corretamente essa alternativa. Você quer dar um salve para mais alguém? Antes de fechar a aula, vem aqui comigo, olha lá.
a Pamela, do Colégio Estadual Machado de Assis, Ortigueira, super amando essa aula. E ainda tem ali a Ellen Rayane. Quem mais diz que está amando essas aulas ao vivo? Isso aí, tamo junto, boa. Marlon, tem uma aluna aqui que perguntou, a tua aliança é dourada ou é prateada? É prateada. Meninas, eu acho que acabou para vocês, não vai ter muita chance, já tem uma aliança prateada. E a Melissa do Colégio Estadual Frentino Saxer pede um salve para ela, assim como também pergunta aqui, o que o Portugal fazia com minério? Isso a gente já respondeu, estão repetindo as perguntas. Ó, rapidinho, Walter Ribeiro perguntando como a vinda da família real contribuiu para a modernização da arquitetura no Brasil. O Rio de Janeiro virou sede de um reino europeu. Então, sai a condição de colônia, agora temos que elevar o nível. Agora a gente está no mesmo nível. Patamar de Londres, Paris, mudou muito. Você acha que aqueles nobres que vinham de Portugal, com toda sua corte, servos, tecidos de seda do grande império, eles vinham viver em uma casinha, em um puxadinho? Foi reformado todo o Rio de Janeiro, urbanizado, criado calçadas, casas novas, palácios. Até hoje você anda pelo centro do Rio de Janeiro, é uma aula de história. Não dá para você falar do Rio de Janeiro hoje sem falar de Dom João VI. Mas o que a gente viu nessa aula, Marlon? Resuminho da aula para você que dormiu um pouquinho aí. Acho difícil dormir, nós dois lindos desse jeito. As consequências para o Brasil da mudança da Corte de Lisboa para cá. Você viu hoje várias perguntas nisso. Ainda, as medidas econômicas e administrativas do Dom João que começaram esse processo, que você vai ver em outras aulas com o Rodrigo, que levaram à independência do Brasil. Reparou? A independência não foi lá em 1822, ponto. Tem um processo antes aqui. Sim, e eu gostaria de enfatizar que muitos historiadores consideram 1808 o início da independência do Brasil, que só é concluída em 1822. Por quê? O que era o Brasil ser colônia? Era o Brasil estar preso com o pacto colonial ligado a uma metrópole. A partir do momento que é aberto os portos brasileiros e que o Brasil consegue fazer comércio livre, e isso foi em 1808, na prática, a gente já não é mais colônia. A gente pode só ter sido elevado a Reino Unido em 1815, mas já em 1808 a gente já praticava o livre comércio. A gente já estava igual a Portugal. Rapidinho, Leona, o Brasil falava inglês nessa época? Não, oficialmente era português, tamo aí. A Inglaterra só tem a participação no comércio, tá? Gente, e terminando aí para nossa aula, eu trago aqui um texto que foi a última mensagem de Dom João VI quando saiu do Brasil de volta para Portugal por causa da Revolução e que ele deixou para o seu filho, Dom Pedro. Tá. O que ele diz para o filho? Pedro, o Brasil brevemente irá se separar de Portugal. Se assim for, põe a coroa sobre a tua cabeça antes que algum aventureiro pegue ela. Galera, a gente vai ficando por aqui, tem mensagem pra caramba, não deu pra ler todas, mas a gente volta em outra aula ao vivo aí. Obrigado pela presença junto, obrigado pela interação, foi maravilhoso estar de volta com vocês e matar a saudade. E obrigado a todos aí, obrigado Marlon por ter aceitado o convite a essa aula com a gente. Espero que todos vocês tenham agradado e lembre-se, continue estudando, continue no seu Google Class. Tchau, povo!